sua vida. Queridos irmãos, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Muito bom, muito prazeroso nos reunirmos com o povo de Deus no dia do Senhor para o adorarmos, para o cultuarmos, para exaltarmos o seu nome já pela manhã. As Escrituras nos dizem que nós adoramos ao Senhor do nascer do sol ao ocaso, né? Talvez o certo fosse a gente estar aqui às 5 da manhã, já para adorar, e ficasse até o final do dia. Eu vou dizer como Paulo Brasil, amém, igreja? Conversava com um irmão nessa semana no curso de formação missiológica da Igreja Presbiteriana, e ele me perguntava sobre a necessidade de termos cultos de manhã e à noite. E eu dizia, sim, nós temos essa necessidade. Herdamos uma teologia do culto que vem da sinagoga e do templo que havia em Jerusalém. E eles costumavam, sobretudo no 7º dia, guardar os momentos da oração às 9 da manhã e até às 21 horas do dia. O templo ficava aberto o dia todo e eles tinham períodos de oração, mas especialmente às 9 da manhã, no horário que nos reunimos aqui, concluindo essas orações, no máximo até às 21 horas. Esses eram momentos especiais em que, especialmente, eles repetiam o Shema, aquela oração que era uma verdadeira proclamação da fé deles. Eles relembravam essa fé a cada dia do Senhor. E, na realidade, a igreja reunida no dia do Senhor é o nosso manifesto ao mundo, o manifesto de que Cristo encarnou, o Deus, homem, veio para nos salvar, Ele padeceu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e em breve Ele voltará. Esse é um manifesto que fazemos para um mundo em caos, um mundo que não crê no Evangelho, que caminha-se contrário à palavra de Deus, mas nós, o povo de Deus, permanecemos. E é muito bonito nós pensarmos no dia do Senhor, tem uma beleza muito grande nisso, porque quando nós estávamos dormindo, do outro lado do mundo já havia um povo que iniciava a adoração ao Senhor. E pare para pensar, em 24 horas, num dia na semana, toda a terra louva ao Senhor. Coisa maravilhosa. Durante 24 horas, um povo que está espalhado no globo, do nascer do sol ao ocaso, adora o Senhor com a mesma proclamação, com o mesmo anúncio, com a mesma mensagem do Cristo morto e ressurreto. E é um imenso privilégio nós fazermos parte desse povo de Deus, enquanto muitos talvez ainda durmam, enquanto muitos talvez estejam procurando os seus lazeres, o tempo em família, que é tão precioso, nós buscamos estar com a família da fé diante do nosso Senhor, Deus e Pai, que nos conduziu à salvação e nos chama de seu povo, de nação santa e povo de propriedade exclusiva sua. Nós vamos dar continuidade, eu dizia ao pastor Jonatas, que iríamos dar continuidade ao nosso tema do aconselhamento bíblico, aproveitarmos esse tempo que temos aqui e, a partir de agora, a gente aprofunda o que a gente tratou ontem. Muitos irmãos, mais irmãos estavam aqui de outras igrejas irmãs na cidade e fora da cidade, mas o aprofundamento vai ficar especificamente para a igreja local, não é? E nós vamos ao texto de Efésios, no capítulo 4, leremos do verso 17 ao verso 24, e nós, então, observaremos a palavra de Deus. Vamos ficar em pé para a leitura das Sagradas Escrituras. E depois de lermos, eu peço que você não feche sua Bíblia, mantenha ela aberta. Nós leremos esse texto do verso 17 ao 24, do capítulo 4 de Efésios, mas nós veremos um pouco mais nesse livro, para além daquilo que leremos hoje. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para ir acompanhando também. Assim nos diz o texto sagrado, a partir do verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico,
que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém. Vamos orar? Senhor, Tua palavra está aberta e a lemos, e não há nada mais precioso do que a Tua revelação, a Tua santa palavra, que nos exorta, Senhor, que nos edifica, Tua palavra que nos corrige e que nos torna sábios, a fim de que vivamos para a Tua glória neste mundo. Nós pedimos que o Senhor mesmo fale ao nosso coração, o Senhor nos abençoe, que o Senhor, que é o único capaz de penetrar no profundo da nossa alma, trate conosco, a fim de que sejamos imitadores de Deus como filhos amados e andemos, Senhor, em amor, como também Cristo nos amou, de modo que o Teu nome seja exaltado na medida em que nos parecermos mais com Cristo. Ajuda-nos, portanto, nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Paulo trata com essa igreja dos Efésios de uma maneira impressionante. Este é um dos textos, a carta aos Efésios, mais preciosos, para mim especialmente. Esse texto guarda conexões, especialmente nesses versos que lemos hoje, com o capítulo 1 de Romanos, do qual fizemos referência ontem, quando Paulo fala da dureza do coração dos homens, entregues à imundícia e à concupiscência dos seus corações. Nesse texto ele fala da dureza do coração, mas ele não está falando apenas do pecado, logo em seguida ele fala da obra que é operada no coração daqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados e que foram transportados para a vida e que agora devem viver entendendo que são feitura do Senhor e que foram criados segundo o Senhor Deus em Cristo Jesus para toda boa obra, para as boas obras as quais o Senhor Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O capítulo 2 do texto dessa carta de Efésios é preciosíssimo, tratando da nossa realidade, entregues à nossa natureza caída, do estado em que nascemos, mortos nos nossos delitos e pecados, e alvos do amor de Deus, sendo conduzidos agora a um padrão de vida completamente diferente, um padrão de vida completamente oposto àquele do homem natural. O apóstolo Paulo, portanto, vai tratar no texto dos Efésios a uma igreja que está inserida no coração do paganismo. Talvez nós pudéssemos comparar a cidade de Efésios com algumas cidades do nosso tempo, dos nossos dias. Talvez ela pudesse ser comparada à cidade de Padre Cícero, por exemplo, em que há procissões, em que há pessoas que vão em busca de adorar ou de ter uma experiência com a idolatria, talvez com a cidade próxima daqui, a cidade de Santa Cruz, que tem a maior imagem religiosa, eu diria pagã, da América Latina, não é verdade? Eu dizia isso quando passávamos por lá, e eu dizia, essa imagem é maior do que a do Cristo Redentor. Aí minha esposa foi para o Google para confirmar, porque lá em casa é assim, tudo que eu digo, elas precisam confirmar, elas não acreditam em mim. E
ela viu que essa imagem tem mais de 20 metros a mais do que a imagem do Cristo Redentor. Uma cidade pagã, aqui como Juazeiro, talvez a gente pudesse comparar a cidade dos Efésios com a Aparecida do Norte, aquela cidade em que as pessoas também fazem uma grande procissão, ou a Belém do Pará, na época do Círio de Nazaré. Os Efésios viviam numa cidade extremamente idólatra, extremamente pagã, e que tinha grande parte da sua vida financeira proveniente exatamente desse paganismo, como essas cidades também têm. Havia ali um templo que ficava na colina mais alta da cidade, e esse templo era o templo a Diana dos Efésios, um templo em que os cultos eram realizados em meio a drogas, em meio à prostituição, onde o aborto era realizado abertamente. Essa era uma cidade tão terrível, irmãos, tão terrível, que naqueles cultos pagãos muitas vezes era concebido, e as prostitutas cultuais, elas almejavam que nascessem meninas para que pudessem ser criadas naquele templo, a fim de seguirem a mesma profissão da mãe. E ainda na infância elas eram conduzidas ao sacerdócio cultual em meio à prostituição do templo da Diana dos Efésios. Quando era um menino que nascia, ele era igualmente conduzido a esse culto, na homossexualidade ou também num relacionamento pagão, heterossexual, ou quando ele não era desejado, até os 3 anos de idade, ele podia ser morto pela sua mãe. Ele poderia ser amarrado, colocado na campina, aguardando que de madrugada algum animal o devorasse. Ou ele poderia ser afogado numa talha, afogado num rio, até os 3 anos de idade. A lei permitia que aquelas mães fizessem isso com os seus filhos. Essa era a realidade da cidade de Éfeso. Essa era a realidade daquela cidade. E Paulo escreve a uma igreja que está nesse ambiente. Imagine que luta, imagine que dificuldade, imagine o contexto, a pressão das pessoas, das leis que haviam ali, querendo que os cristãos não pregassem o Evangelho, porque o Evangelho ia contra tudo isso, contra todas essas coisas. Ademais, havia daqueles que viviam nesse comércio, viviam desse comércio, tanto do comércio da venda de bens religiosos, e o comércio era muito próspero nesse aspecto. Um dos maiores e melhores portos do mundo romano estava na cidade de Éfeso. As pessoas iam àquela cidade e elas iam em busca da bebedice, em busca das drogas, em busca das compras religiosas, em busca do culto que satisfazia a sua carne. Mas havia daqueles que, dentre estes, iam sendo resgatados pelo Senhor para uma nova vida. Como eles deveriam viver, como seria a luta de transformação dos seus corações. Isso gerou tantas lutas que essa cidade até mesmo fez um manifesto, se juntou contra o povo de Deus. E por pouco eles não foram linchados em praça pública num determinado momento. Até o 3º século, ou melhor, até o 4º século, essa cidade vivia em polvorosa, em meio a toda essa pressão da adoração a Diana, da prostituição, da venda de artefatos cultuais, das drogas que eram vendidas livremente. Toda cidade grega, toda cidade romana, ela tinha um centro. Naquele centro ela tinha o lugar onde eram proclamadas os editos, as leis e as vontades do governante, e ela era cercada por lojinhas de comércio. Ainda hoje, se você for a uma daquelas cidades antigas, e você encontrará apenas o que restou delas, não é? As escavações arqueológicas, ainda há algumas dessas lojinhas que permaneceram até na sua estrutura intactas. Em Corinto, nós encontramos isso. E em Éfeso, ali, naquele grande centro,
eram vendidos todo esse tipo de coisa. Imagine o desafio de Paulo, quando pregou nessa cidade por quase 3 anos. Ele faz como era de costume, ia à sinagoga, e haviam judeus nessa cidade. Ele ia primeiro à sinagoga e pregava o evangelho na sinagoga. Normalmente, os judeus da cidade não o recebiam. E ele era, então, expulso. Como aconteceu? O texto diz que ele saiu e, praticamente na mesma rua, ele alugou um espaço, a escola de Tirano. E ali ele passou a pregar o evangelho. Ali se tornou, talvez, o primeiro seminário da igreja cristã. Paulo formou em Éfeso pregadores que foram ao mundo, pastores que pastoreavam a igreja de Cristo naquele primeiro século, saíram dessa cidade tão difícil. Parece, irmãos, que quanto maior a pressão, quanto mais difícil a época e o tempo, mais o poder de Deus se manifesta. Parece que quanto mais difícil for viver o evangelho, mais o Senhor santifica o seu povo, mais o Senhor prepara o seu povo para viver o evangelho. Eu digo tudo isso em meio a temor, tremor e, ao mesmo tempo, contentamento e uma boa ansiedade do que Deus fará e do que Ele já está fazendo. Na minha geração de jovem, nós não vivíamos as lutas que os jovens dos nossos tempos vivem. Os nossos pais não viveram as lutas que nós, como pais, vivemos hoje. Talvez nós vivamos um dos momentos mais difíceis que a igreja tem enfrentado no tempo da pós-modernidade e agora da secularização no mundo ocidental. Talvez nos últimos 100 anos a igreja não tenha experimentado uma pressão, não tenha experimentado um ataque tão grande como tem sido dos nossos dias. Ontem foi publicado, dia de ontem mesmo, isso é fresquinho, foi publicada uma orientação da Organização das Nações Unidas, a ONU, a famigerada ONU, aonde habita o trono de Satanás, a ONU. Eu costumo dizer que aquele é um instrumento do humanismo, do secularismo, do cientificismo e de todos os outros ismos que são contrários ao único ismo que presta, que é o cristianismo. E a declaração da ONU ontem foi que os governos ocidentais, especialmente, precisam orientar e cobrar das religiões que elas sejam aderentes à agenda LGBTQ+, YHz, megahertz, Z. Porque tem tanta letra que eu já nem sei mais o que significa isso. As religiões, elas precisam aderir à agenda de gênero. Saiu ontem essa publicação da ONU. Não nos enganemos, logo mais, isso estará batendo a nossa porta. Uma cobrança e talvez muitos sejam tentados a se dobrar. Tivemos um ensaio sobre isso na pandemia, quando muitos se dobraram a César como se ele governasse a igreja, dizendo quem poderia entrar e quem não poderia entrar. Eu vou dizer o seguinte, na minha igreja nós não obedecemos absolutamente nada. Nós não obedecemos. Todos os que quiseram ir à igreja cultuar foram e entraram. E o Senhor nos sustentou. Iniciamos a pandemia com cerca de 700 e poucos membros. Terminamos a pandemia com 1.200. Porque o Senhor é quem dá o crescimento à igreja. E o Senhor abençoa a igreja quando ela é fiel, única e exclusivamente ao Senhor, custe o que custar. Durante todo aquele período, não tivemos, da pandemia, não tivemos ninguém falecendo de Covid na igreja. Ninguém, absolutamente ninguém. Depois que passou a pandemia e a igreja abriu, quando já estava flexibilizado, então um irmão com muitas comorbidades e porque realmente não era cuidadoso em absolutamente nada, ele teve a Covid e veio a óbito. Tivemos casos difíceis de pessoas que pegaram Covid, mas não na igreja,
que talvez nem estivessem vindo à igreja, não estavam mesmo, como, por exemplo, uma irmã que estava grávida e provavelmente pegou Covid naquela semana do parto, e ela ficou numa situação muito difícil, e a igreja foi usada pelo Senhor para ajudá-la naquele tempo, e o Senhor livrou a sua vida da morte. Paulo ele está falando num contexto talvez mais difícil do que esse que vivemos hoje. Há uma igreja que deve permanecer fiel. E o capítulo 4, depois de Paulo tratar de doutrinas muito caras à fé, ele falar da eleição, ele falar do porquê nós fomos então eleitos, e ele dá um indício da nova vida, quando devemos viver para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, no verso 10º do capítulo 2º, ele vai tratar de uma vocação que deve ser vivida num padrão. E no capítulo 4º ele vai falar sobre a unidade da fé. Ele vai dizer que há uma forma como os crentes devem viver, conquanto o Senhor não cobre de nós uniformidade. Nós não somos iguais. Você tem características pessoais, o pastor Jonatas tem características pessoais, e eu tenho características pessoais. Conquanto estejamos todos juntos aqui, talvez o café da manhã que você tenha comido tenha sido diferente daquilo que comemos hoje de manhã, lá na casa do pastor Jonatas, tão amavelmente preparado, com cuscuz recheado, que ele não come, mas que eu como, e foi o que eu comi. E para ele tinha uma bolachinha creme cracker. Fazer o quê? O pastor de vocês é muito simples, irmãos. Vocês podem chamar ele para almoçar e dar um pacote de bolacha creme cracker para ele, que ele está satisfeito. Ele vai ficar muito feliz. Nós temos diferenças. Um aqui gosta de dormir de barriga para cima, o outro gosta de dormir ou como um professor antigo meu dizia, um gosta de dormir de decúbito ventral e o outro de decúbito dorsal. Não é? Nós temos características diferentes. Viemos de famílias diferentes. Uns são mais altos, outros são mais magros, outros são mais baixos, outros são mais gordos, uns são mais fortes. Não é? Não é assim agora as pregações aqui? Uns gostam de amarrar o cabelo assim, outros chegam de manhã com o cabelo assim. Não é? Uns usam barba, outros não usam barba. Alguns nem usam barba porque não tem barba, minoxidil neles. Resolve o problema. Paulo não está falando de que somos idênticos, de que nós devemos ter os mesmos gostos, de que nós vestimos a mesma cor, ou dormimos do mesmo jeito. Não, as características que temos, a individualidade, a bela individualidade e a bela e graciosa diversidade das Escrituras com a qual o Senhor nos criou são preservadas. Mas ele diz uma coisa que não pode ser esquecida e da qual não podemos abrir mão. Há uma unidade entre nós. A unidade, ela aponta o caminho para o qual seguimos. Aponta aquilo que cremos e o modo como vivemos. Ainda que você goste de cuscuz e o outro de bolacha creme cracker, nós comemos o cuscuz e a bolacha creme cracker entendendo que foi o Senhor Deus que nos deu e dando graças a Ele. Nós temos filhos, uns têm mais, outros têm menos, outros Deus não os deu, e eles os têm na família da fé, e todos nós os conduzimos não com o propósito de que eles tenham lugar ao sol e o nome deles sejam conhecidos na terra. Nós os conduzimos com o único e gracioso propósito de que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles e eles vivam para a glória de Deus. Nós nos casamos como os ímpios se casam, mas vivemos o casamento com um outro entendimento e de uma outra forma. Homens querem imitar a Cristo, as mulheres querem ser o reflexo da igreja. E juntos, quando casamos, nós nos tornamos, então, uma grande demonstração do Evangelho e do amor de Deus. E não há nada mais precioso, um lugar mais próprio onde o Evangelho possa ser administrado, a sua graça apresentada, do que no contexto familiar. Por isso que o mundo e o diabo odeiam a família
e querem destruí-la. O Senhor é aquele que conduz o seu povo, e nós, irmãos, vivemos na unidade da fé. Quer que sejamos arquitetos, engenheiros, advogados, pastores, quer sejamos policiais, quer sejamos empresários, quer sejamos médicos, farmacêuticos, quer sejamos a profissão que for, professores, donas de casa, mães em tempo integral, estudantes. O único propósito é que o nome do Senhor seja glorificado e que, através dos dons e talentos que o Senhor Deus nos deu, o Evangelho seja manifestado na terra. Paulo vai tratar disso, dizendo que há necessidade de um esforço. Eu pedi que vocês mantivessem a Bíblia aberta justamente para vocês olharem comigo. É o que aponta o verso 3º do capítulo 4, que deve haver um esforço. Isso não é natural. Isso é oposto a uma natureza caída que ainda existe em nós. Nós queremos, irmãos, caminhar numa individualidade que é individualista, quando o Senhor mantém a nossa individualidade agora corporativa e não individualista. Fomos retirados de uma vida em que andávamos desgarrados e fomos trazidos a um aprisco, onde a nossa individualidade se manifesta com dons e talentos que o Senhor Deus nos deu aqui dentro, para a glória dEle, e aonde formos como igreja, para a glória dEle. Ele vai dizer, portanto, aos Efésios que eles devem se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa unidade do Espírito diz respeito à maneira como vivemos aqui. Aquilo que cremos nos conduz àquilo que nós vivemos. Nós cremos no mesmo Senhor, Deus e Pai, temos a mesma doutrina, temos a mesma palavra de Deus, e nós não temos, portanto, diferenças na unidade daquilo que cremos e da maneira como vivemos com a igreja que está espalhada ao redor do mundo. E devemos chegar no Oriente e encontrarmos crentes que creem na mesma coisa que nós cremos, e criam seus filhos com o mesmo propósito que nós criamos, que se casam com a mesma fé, com o mesmo propósito com o qual nós nos casamos, que aplicam seus recursos do mesmo jeito que nós aplicamos, e que se esforçam diligentemente para manter essa unidade no ambiente em que eles vivem. Paulo vai tratar desse aspecto mostrando que há um foco. O foco ele está no verso 1º e 2º do capítulo 5º. Se você perceber, o tema da unidade da fé, ele serve como uma ponte entre o que está até o capítulo 3º da sua carta e o que vai acontecer a partir do capítulo 5º da sua carta. E essa ponte, essa conexão entre os 3 primeiros capítulos e agora os 2 últimos capítulos se dá até o verso 1º, do verso 1º do capítulo 4 até o verso 2º do capítulo 5º, quando Paulo diz qual é o grande foco. E ele vai dizer, o foco é todos, e aí é que está a unidade. Todos vocês, crentes, que foram eleitos pelo Senhor, precisam ser imitadores de Deus como filhos amados. O que ele está dizendo é que há um parâmetro, há um paradigma, há um foco, há alguém que precisamos imitar. E veja, se eu imito, e o pastor Jonatas imita, e você imita a mesma pessoa, nós deixaremos de nos parecer com nós mesmos e nos pareceremos juntos com quem? Com essa pessoa que nós imitamos. Ele continuará sendo fortão como ele é. Eu continuarei sendo gordinho como eu sou. Mas juntos, da maneira como vivemos, nós juntos nos pareceremos com esse que nós imitamos. Percebe o que Paulo está tratando aqui? E ele vai dizer, olha, vocês, portanto, vivam como filhos amados. É interessante, eu tenho meus 5 filhos, cada um tem uma característica diferente. Você vê Isabela e, pela maneira como ela anda, pela maneira como ela se veste, e você compara ela com Letícia, elas são completamente diferentes. Você pega Rebeca e você pega Clarissa, e Rebeca, ela se parece um tanto com Letícia, inclusive em algumas
alguns jeitos, algumas as conversas dela, e Clarissa também, mas quando você senta e a gente vai falar daquilo que se crê, e quando vai falar do que elas almejam, todas almejam a mesma coisa e creem na mesma coisa. Coisa interessante. Se você sentar para conversar com elas, a conversa é a mesma. A fé é a mesma. O que elas querem é a mesma coisa. E elas são dirigidas para o mesmo lugar. São diferentes, mas elas estão sendo levadas a imitar a mesma pessoa, a imitar o mesmo Senhor. Ainda podemos observar outras coisas, conquanto elas sejam diferentes entre si. Ela tem 2 irmãos em Cristo que o Senhor deu graça de serem os seus pais aqui, eu e Paula. E você vai observar como cada uma delas guarda características da mãe, de modos distintos. E guardam também características dos pais, de modos distintos. Você verá como Isabela parece com a mãe em muitos aspectos. Ela é praticamente uma cópia. E para tristeza e miséria das 3 outras meninas, você verá como elas se parecem comigo. Gabriel, a gente ainda não sabe a que veio. Eu acho que ele ainda precisa se converter. Mas você verá também como, ainda que Isabela se pareça mais com a mãe, como ela também guarda características que são do pai, e como as meninas que você exteriormente verá tão parecidas com o pai, guardam também características que são tanto da mãe, porque se imita, se copia e se vive. Irmãos, eu sei que o tempo urge. Paulo fala que essa imitação de Deus, ela deve ser feita em alguns aspectos, andando em amor, como Cristo amou, entregando-se a si mesmo, como Cristo se entregou, sendo oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, como Cristo foi oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Andar é uma metáfora bíblica, utilizada, inclusive, amplamente nos salmos que cantamos hoje de manhã. A metáfora dos 2 caminhos, a metáfora de andar de 2 formas distintas, é a metáfora que permeia todos os salmos. Ela vai falar justamente de um indivíduo que é justo e anda de um modo diferente daquele que o indivíduo que é ímpio anda. Ou seja, nós andamos como imitadores de Deus, e para imitar a Deus, nós imitamos a Cristo. O texto que lemos vai tratar, portanto, entendendo, em primeiro lugar, que essa imitação é a imitação de Deus, é a imitação de Cristo. Nós chegamos, então, a uma prática disciplinar que o Senhor, através de Paulo, nos exorta. Ele diz, no verso 22 do capítulo 4, que nós precisamos nos despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E precisamos nos renovar no espírito do nosso entendimento. E precisamos nos revestir do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Há aqui, portanto, duas disciplinas que precisamos aprender. Primeiro, nós precisamos olhar para nós mesmos, tendo como modelo Cristo, e precisamos ver aquilo que em nós não se parece com Cristo. E nós precisamos nos despojar disso. Não adianta você olhar para o pastor Jonatas, nem para mim, nem para qualquer outro irmão em Cristo, e dizer que você vai se despojar olhando para essa pessoa. Você precisa olhar para Cristo. Quem Cristo é? Como Cristo caminhou? Como foi a sua vida? Como Ele nos exemplifica a maneira de servirmos ao Senhor? Como Ele gastava o seu tempo? Como Ele entendeu que Ele deveria viver como homem na terra? Como Ele respondia aos desafios da vida? Quando Ele era afrontado, como Ele se posicionava? O que Ele fazia diante das pressões? Qual era o propósito dEle? Esse é o modelo. E quando nos colocamos diante desse modelo, nós devemos observar nós mesmos e nos fazermos essa pergunta: o que em nós
está nos afastando desse modelo? O que em mim não se parece com Cristo? O que em mim me afasta dessa ordem? E perceba, o verso 1 do capítulo 5, ele inicia com uma ordem, isso está no imperativo, ou seja, não é negociável. Sede, imitadores, isso é lei. Isso não é uma proposição, talvez uma opinião de Paulo, não, isso é uma lei que está sendo apontada pelo Senhor. Sede, tal qual lemos aqui a lei de Deus, no início, quando tratamos dos nossos pecados diante de Deus em confissão, quando o Senhor diz, não farás, não farás, não farás, guardarás. Agora o Senhor diz, sede, ou seja, não há negociação, não há como. E nós, portanto, precisamos nos apresentar diante de Cristo, e o que há em mim que não se parece com Ele, isso precisa ser arrancado. A doutrina e a disciplina do despojamento é constante, diária. Ela ocorrerá desde o dia do nosso novo nascimento até o dia de Cristo. Nós viveremos e deveremos viver nessa vida com a intenção de sermos realmente parecidos com Ele, orando ao Senhor que nos santifique. O processo de santificação, irmãos, não é algo osmótico, a gente coloca a cabeça na Bíblia de noite e dorme dizendo, Senhor, que a Tua palavra entre em minha mente e amanhã eu seja mais santo. Não vai acontecer assim. Os judeus, eles faziam os seus banhos rituais nas mikvás, eles desciam a águas correntes e eles se lavavam. Em Recife tem a primeira sinagoga das Américas. É um belo passeio para você fazer quando for a Recife. Levei os meus alunos de Geografia e Arqueologia Bíblica à sinagoga como última aula. Foi um passeio. A sua turma não desfrutou disso. Eu não fui seu professor de Arqueologia Bíblica. Nós terminamos com um passeio na sinagoga e fomos almoçar no Mercado de São José. Veja que delícia. Bênção. Então, muito bem. Então, a gente pode marcar outro de qualquer dia desse. E aí, lá, você encontra uma mikvá. É uma escadinha, tem lá um poçozinho. E eu fico imaginando aqueles judeus que vieram com os flamengos, né, que vieram... Eu não estou falando do time do Flamengo, não. Estou falando dos verdadeiros flamengos, aqueles que vieram, né, com Maurício de Nassau. E ali formaram aquela sinagoga na Rua dos Judeus. E eles desciam ali do 6º para o 7º dia... E eles se purificavam, aquilo para eles era santificação. Eles se lavavam em águas correntes. Se lavavam. Primeiro século era assim. Paulo, ele está falando a pessoas que vieram também do judaísmo. E ele está dizendo, não é simplesmente tomando um banho de águas correntes que você se santifica. Precisa arrancar alguma coisa que está em você. Percebam outra coisa. Irmãos, Paulo está usando aqui... termos que eram muito comuns naquela cultura. Eram termos dados àquele que ia para a batalha. Revestir, despojar, era algo usado pelos exércitos. Você vai observar no final do capítulo 6, quando Paulo vai falar da armadura de Deus, ele diz assim, revestivos da armadura. O revestimento era algo que o soldado realizava. Agora, quando preparava esse sermão, há muito tempo atrás, eu estava vendo as partes, né, com que um soldado romano, e esse era um contexto romano, ele se vestia. Ele colocava por baixo de toda a sua armadura, e quando pensamos em armadura, não pense em nada parecido com a armadura medieval. Não é nada disso. Né? Nós estamos falando de uma couraça... de metal, sim, mas ele usava por baixo de tudo aquilo ali uma malha entre a pele e tudo aquilo que vinha depois. Agora, imagine que eles saíam para as campanhas, e os romanos tinham muitas campanhas a esse tempo. O Império Romano ele já havia alcançado a Grã-Bretanha, ele havia alcançado praticamente toda a Europa, ele havia se expandido ao norte da África, ele chegava para o Oriente Próximo, na Ásia Menor também. Era gigantesco e havia campanhas para manter as fronteiras. E esses indivíduos, eles marchavam por dias, meses,
para chegar nos lugares onde eles deveriam cumprir o seu ofício como soldados. Você acha, sinceramente, que ao sair de Roma, marchando numa campanha para chegar em um determinado lugar, a cada dia ou a cada semana eles paravam num riachinho para tomar banho? Às vezes o banho ele era uma coisa que viria a ocorrer, e isso deveria ser um perfume maravilhoso. Deveria ocorrer uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Às vezes o camarada ele vinha da campanha de longe, ele vinha marchando e ele só iria retirar aquela armadura, de fato, quando ele chegasse na sua casa. Muitas vezes aquela malha que ele colocava por baixo de tudo, sabe o que tinha acontecido com ela? Ela tinha colado no corpo, colado na pele. E quando ele ia tirar isso, sabe o que acontecia? Vinha pele junto, couro. E o camarada, ele sangrava. Ele se machucava para se despojar. Você percebe por que é tão difícil o despojamento? Porque a mesma coisa acontece conosco. Irmãos, tem coisas que estão tão entranhadas em nós, estão tão entranhadas no nosso coração. Entendimentos, compreensões, culturas, falsos ensinos. Sabe, uma cultura cristã que de fato não é cristã. Às vezes a maneira como nós vivemos na família, a maneira como eu, como marido, desempenho o meu papel, mas de maneira tão distante da palavra de Deus. A maneira como você, mulher, foi conduzida pela sua mãe, dizendo, olha, nunca seja assim, ou seja assado, e de repente você se depara com as Escrituras, e tudo aquilo que mamãe que queria o meu bem, disse, cai por terra, e você diz, mamãe estava errada, não pode ser, porque mamãe está no topo da idolatria no meu coração. Há questões que são profissionais, que de repente estão entranhadas, há práticas que temos na vida que são entranhadas em nós, e para tirar isso, irmãos, dói, sangra, machuca, e eu sei, é difícil, eu sei que é, mas Paulo está falando de unidade na fé, e ele diz uma coisa tão interessante, no capítulo 4, volte aí uma página, veja o verso 15, esse despojamento, irmãos, não ocorre na solidão. Observe, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, a edificação de si mesmo em amor se dá nesse despojamento. É um passo para o crescimento, mas veja, a graça de Deus manifesta nisso. Isso se dá em meio à justa cooperação de cada parte. Você pode contar com o apoio dos irmãos, da família da fé, no despojamento. Você não precisa fazer isso sozinho. Há lugares que são difíceis de se alcançar. Depois de uma determinada idade, irmãos, fica difícil amarrar o sapato. Hoje de manhã, eu estou com 2 protusões na coluna e eu precisava botar a meia. Aí eu chamei Letícia e disse, Lely, coloca a meia no meu pé. Aí ela colocou a meia, eu disse, faz um cafuné também. E às vezes a gente tem não só alguém para colocar a meia no pé, mas a gente tem alguém para fazer cafuné também. Seria mais difícil para ela pedir para ela tirar a meia do meu pé. Ela não ia gostar muito. Ela viria com máscara, oxigênio, para tirar a meia do pé. Irmãos, o meu filho herdou o meu pecado. Tem um chulé horroroso, menino. Mas o despojamento não é algo que nós precisamos fazer sozinhos. Dói. Mas o Senhor nos deu irmãos, e a graça do Senhor se manifesta nessa justa cooperação. É interessante, eu quero ser mais rápido aqui para podermos ir adiante nos nossos trabalhos nessa manhã. Esse despojamento, ele nos leva naturalmente a uma experiência maravilhosa e graciosa. Se tira aquela roupa e em seguida
a água corrente passa pelo corpo, há um refrigério. Você já tomou aquele banho relaxante, depois de um dia de cansaço, suor. E aquele não é um banho só que faz você relaxar exteriormente, faz você relaxar na alma. Já teve isso? Como é gostoso. Há muitos ali, então, depois de tirar aquilo, eles entravam, e não havia o chuveiro, né, como temos hoje, eles entravam na banheira e os ungüentos estavam ali. E ele podia ser tratado com aquela água, com ungüentos, e ele saía daquele banho com óleos aromáticos, cheiroso, tratado nas suas feridas. E Paulo diz que após retirar ou nos despojarmos dessas velhas roupagens do velho homem, veja o que o verso 23 diz, acontece algo gracioso. Nós devemos nos renovar no espírito do entendimento. Esse é um ponto tratado por Pedro depois, na sua primeira carta. No primeiro capítulo, quando ele fala também da renovação da mente, e ele vai tratar desse termo da renovação no espírito. O Espírito renova a nossa mente, ele nos faz pensar diferente. Irmãos, o renovo do Espírito no nosso pensamento faz com que pensemos completamente diferentes do que as pessoas que não são renovadas no Espírito pensam. Então, avalie comigo, não há como pensarmos da mesma forma que o mundo pensa. Não há como tratarmos os problemas da nossa vida, da nossa alma, do mesmo jeito que o mundo faz. Não há como nós entendermos o mundo da mesma maneira. Não há como nós entendermos as coisas do mesmo jeito. O Espírito renova o nosso entendimento. Há um outro aspecto que precisamos pensar. O que você tem compreendido que ainda não foi renovado pelo Espírito? A renovação do Espírito se dá na medida em que a nossa mente ela é conformada à doutrina das Escrituras. Nós pensamos pela palavra. Nós interpretamos o mundo e todas as coisas pela palavra. É ela que nos conduz. E o último aspecto, ninguém que se despoja permanece despojado. Ele se reveste. E o verso 24 vai dizer, depois de você se despojar, depois de você estar ali experimentando os ungüentos do Espírito, que vai renovar a sua mente, então se revista do novo homem. Que novo homem é esse? Aquele criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Que coisa extraordinária. No entanto, não há como nos revestirmos desse novo homem se de fato não formos despojados. E Paulo ele vai dar um exemplo, e agora, a partir de agora, a sua carta trará exemplos. Eu quero que você veja os exemplos comigo, nos versos 25 até o verso 32 desse capítulo. E ele vai dar exemplos de como nós nos despojamos e de como nos revestimos. Observe, o verso 25 ele vai dizer assim, despoje-se, deixe a mentira, revista-se, fale cada um a verdade com o seu próximo. Percebe o exemplo? Qual o despojamento? Deixe de mentir. Qual o revestimento? Seja nova criatura, fale a verdade. Ele vai dizer despojamento. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Despojamento. Não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aonde você tem dado lugar ao diabo, não dê mais. Aonde você tem deixado o sol se pôr sobre a vossa ira, criando uma raiz de amargura no seu coração, não deixe que isso aconteça. Arranque isso da sua vida. Aonde você tem pecado de maneira irada, não peque mais. Seja alguém que coloca as suas emoções do seu coração diante de Deus. Seja compassivo, misericordioso, benigno. Seja longânimo. Qual o revestimento? Irai-vos. Ele está mandando a gente se irar com as coisas certas. Por isso ele diz, não ire-se pecaminosamente. Há uma ira justa, irmãos. O nosso Deus é um Deus cheio de ira justa.
A ira de Deus contra o pecado moveu a sua graça e amor na nossa direção. Ele enviou o seu Filho, que tomou o nosso lugar e subiu à cruz do Calvário e recebeu em si toda a ira, a cabal e completa ira de Deus, que deveria ter sido derramada sobre mim e sobre você. Deus, de forma santa, se ira contra o pecado. De forma santa, o Senhor recriará a terra, no poder de Cristo, o novo céu e a nova terra. Na sua ira santa, o Senhor enviou a morte como um gracioso juízo. Isso é um assunto para um outro momento. A morte como um gracioso juízo de Deus. A ira de Deus contra o pecado levou o seu povo eleito a experimentar a graça, sendo protegido pelo Senhor Jesus, que tomou o lugar desse povo, recebendo a ira de Deus. E quando Paulo diz, então, irai-vos e não pequeis, ele diz, ire-se pelas coisas justas, ire-se contra o pecado na sua própria vida, ire-se contra o velho homem que ainda está em você, ire-se contra um mundo que blasfema contra o Senhor Deus, ire-se contra um mundo que tenta tomar o trono de Deus. Não permita que o mundo tome lugar no seu coração, mas se ire com isso. E o texto prossegue. Despoje-se, não furte mais. Revista-se, trabalhe para ajudar aqueles que necessitam. Despoje-se, não permita que da sua boca saia uma palavra torpe. Revista-se, que toda palavra da sua boca seja unicamente para edificação. Que coisa, né? Muitas vezes nós abrimos a nossa boca e aquilo que falamos é para destruir, não para edificar. E Paulo está dizendo assim, aqueles que nasceram de novo estão se revestindo em Cristo, eles se despojaram dessa prática. E eles se revestem agora de palavras de edificação, que transmite graça a todas as pessoas que ouvem. Despoje-se, não entristeça o espírito, não permita que a amargura, cólera, ira, gritarias, blasfêmias, todo tipo de malícia esteja no seu coração. Revista-se. Vocês foram selados para o dia da redenção. Portanto, revistam-se de benignidade, compassividade, perdão mútuo. Sede imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Todo o foco é Cristo. Todo o foco é Ele. E por causa dele, o verso 21 do capítulo 5 vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. É por causa de Cristo. E aí ele vai dizer todo o resto. Observe, não vou expor ipsilítere, mas porque amamos a Cristo, nós nos sujeitamos uns aos outros. Porque amamos a Cristo, Paulo diz no verso 22, as mulheres são submissas ao seu marido como ao Senhor. Porque amamos a Cristo, homens, nós estamos dispostos a amar a nossa esposa. Verso 25, como Cristo a amou e a si mesmo se entregou por ela. Como é que Cristo se entregou pela igreja? Morrendo. O que o texto está dizendo é a imitação de Cristo, o despojar-se de si mesmo, levará você, mulher, a amar o seu marido e ser submissa a ele na palavra. Levará você, marido, a se desdobrar para que a sua esposa ela seja preservada, para que ela descanse, para que ela seja sempre bela, para que não haja nenhuma ruga nela. E quando você vê-la em situações, você vai dizer, eu cheguei, deixa comigo, eu estou pronto para morrer por você. Simone disse que era engraçado. Você sabe, Simone tem 3 meninos e uma menina que vale por 10 meninos. E isso era uma luta, Oreb trabalhando, e ela diz o seguinte, que quando Oreb chegava em casa, ela dizia, o meu Salvador chegou, o meu Messias chegou. Porque ele chegava, e ele é um militar, Oreb vem do exército, né? E ele chegava assim, Simone, o que é que tem aí para fazer? Tem menino para tomar banho? É comigo. Tem menino para disciplinar? Tem prato para lavar? Deixa comigo, Simone.
E ela diz assim, tem que disciplinar os meninos, é comigo agora. E tinha que disciplinar os meninos, dar banho nos meninos. Tem prato para lavar, é comigo, eu vou lavar prato agora. Irmãos, a gente faz promessas no casamento, mas a gente não está disposto a lavar uma pilha de pratos. A gente diz que está pronto para morrer pela esposa, que a gente vai imitar Cristo. E a gente não está disposto a passar um paninho numa casa, a trocar a fralda de um menino, a dar banho na criança. A gente não está disposto, sabe, a ir com ela no salão de beleza e ficar por 3 horas lendo caras. É a morte, eu sei. Mas Paulo diz, seja imitador de Deus como filho amado e ande em amor como Cristo andou. Cristo, ele foi às últimas consequências por amor à sua noiva. Ele deu a vida por ela, voluntariamente. Eu digo a Paula e digo às minhas filhas, que se eu precisar morrer por elas, eu vou morrer muito feliz. Eu vou morrer dando gargalhada, porque eu vou estar cumprindo a minha missão. É assim com pais, é assim com aqueles que são senhores e servos. No verso 1 ao verso 4, tratando pais e filhos, do verso 5 ao verso 9, tratando as relações sociais e de trabalho. Devemos imitar a Deus como filhos amados. E Paulo simplesmente diz assim, em todo o resto, no que não dá para eu tratar nessa carta, porque são tantas coisas da vida, em todos os aspectos da vida, revestivos de toda a armadura de Deus. Irmãos, o foco é o Senhor Jesus. Nós fomos chamados para ser o povo que é marcado por ser discípulo de Cristo. Os discípulos seguem o seu Senhor. Os discípulos falam como o seu Senhor. Os discípulos vivem como o seu Senhor. Eles dormem aonde o seu Senhor dorme. Eles comem aonde Ele come. Eles vivem como Ele vive. Fomos chamados para sermos discípulos, mas se não nos despojarmos, esse discipulado não será real. Será uma mera religiosidade. Serão dogmas que nós cumpriremos, mas não será vida. O Senhor, Ele chama e me chama nessa manhã a olharmos para Cristo como um espelho. E naquilo que nós estamos desfocados, naquilo que nós estamos revestidos e não deveríamos estar, naquilo que está em nós que não se parece com Cristo, nós precisamos ir aos pés do Senhor, clamar por ajuda ao Senhor, lançar mão do meio de graça maravilhoso que é a comunhão dos santos, e precisamos nos despojar, e o Senhor nos revestirá pelo poder do Espírito na sua palavra de uma nova vida. Irmãos, o que o Senhor fará, o que o Senhor poderá fazer, numa igreja avivada por sua palavra, com irmãos e irmãs, com jovens e velhos, adultos e crianças, que são conduzidos aos pés de Cristo a se despojarem. Eu creio que a maior definição do despojamento é o próprio Senhor Jesus que dá. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele tem como tema central o discipulado. No capítulo 8º, há uma virada no livro de Marcos, e Cristo, a partir dali, tem muita pressa com seus discípulos. Passamos da metade do ministério de Jesus ali. E ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser ganhar a sua vida, então, você deve perdê-la. Nós precisamos perder a nossa vida para termos a vida em Cristo. Onde você estiver muito vivo, morra. Onde você estiver muito despojado de si mesmo, despoje-se. Porque Cristo tem algo muito melhor do que você. Ele tem algo que é Ele em você. Cristo tem uma vida muito melhor do que aquela que você planejou. É a vida que Ele planejou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. É tão difícil se despojar, mas pelo poder do Espírito, até aquele grande dia seremos completamente despojados.
e haveremos, pela graça dele, de nos parecermos com ele eternamente. Amém.